envolvendo com os juízos de Deus. A igreja não sendo sofredora dos juízos, mas a igreja cooperando com a liberação dos juízos. Apocalipse 8 diz que os anjos, o anjo ele vai pegar um incensário, ele vai pegar uma taça com a oração dos santos e incenso junto com o fogo do altar e vai atirar sobre a terra. Então o juízo vai ser liberado sobre a terra com a oração da igreja junto com a manifestação angelical. Então nós seremos cooperadores com o juízo de Deus. Você como igreja não precisa ter medo do juízo de Deus, porque o juízo de Deus não é para vir sobre sua igreja. Pedro vai dizer que a ocasião do juízo vai começar primeiro pela casa de Deus. Quando começar o juízo sobre a terra, a casa de Deus já será purificada. Antes de Deus liberar esses juízos sobre o anticristo e seus adoradores, nós seremos aperfeiçoados e acredito muito que por meio das provações e pelos testes que nós passaremos. Paulo adverte a sua igreja para nós tomarmos cuidado com a apostasia do amor, a apostasia da fé. E só apostata da fé é aquele que teve fé um dia, certo? Está falando sobre incrédulos? Não, está falando sobre crentes. Esfriamento de fé é aquele que acredita em algo. Então é o cuidado que nós temos que ter com a igreja. Se nós, irmãos, como igreja, não tivermos uma intensa devoção por Jesus na nossa geração, nós podemos ser um daqueles que não aguentarão o tranco literalmente e negaremos Jesus. Agora, a igreja que estiver com seu coração devoto a Deus, buscando a Deus, gastando a sua vida em oração, em palavra, em prática de justiça, em praticar e fazer a missão da igreja que nos foi dada, a pregação do evangelho aos povos, o discipulado das nações, nós não passaremos por isso, nós estaremos engajados com o Espírito Santo na missão de Deus. A nossa missão de igreja é a missão que Jesus recebeu e Ele nos comissionou na sua missão. Ou seja, nós não estaremos sozinhos na missão que nos foi dada. Nós seremos auxiliados pelo Espírito Santo. Aquele que Jesus disse que seria o nosso encorajador e o nosso consolador. E aquele que nos ensinaria todas as coisas. Estamos juntos? Amém? Ok. Então vamos iniciar o período da tribulação. Nós vamos fazer uma pausa daqui a 15 minutos, tá? Para a gente poder tomar um cafezinho ali. Então o período da tribulação, esse período de 7 anos, ele é dividido em duas partes, tá? Primeiro chamado tribulação e o outro chamado a grande tribulação, ou as crescentes dores de parto e as fortes dores de parto. Jesus ilustra isso muito bem falando de um trabalho de parto de uma mulher, né? Mulher que já passou pelo trabalho de parto sabe o que eu estou dizendo. Tem o princípio das dores, tem as crescentes dores e tem as fortes dores. Ok? As fortes dores, elas já estão naquele momento quase que expulsivo para que nasça a criança, né? Então esse nascer da criança aqui, obviamente, está falando sobre a volta de Jesus. Não que Jesus é uma criança, mas ele está ilustrando sobre isso. É necessário que haja dores intensas de parto para que Jesus retorne, então, para poder colocar tudo em ordem e tudo mais. Então nós estamos vivendo somente o princípio. Se você acha que a terra está passando por uma calamidade, por um caos, isso é só o princípio das dores. Entraremos no início da tribulação, que são as crescentes, e na metade da tribulação dos 7 anos, essa 70ª semana de Daniel, nós entraremos nas fortes dores de parto. Falaremos adiante sobre os eventos, tendências e acontecimentos desses períodos, unindo o que Yeshua ensinou no sermão profético, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, ao livro da revelação dado a João, ok? Então nós vamos linkar os sinais do sermão profético com os detalhes que João recebeu. Jesus falou sobre sinais, João deu detalhes do que ia acontecer nesse período. E também eu vou trazer algumas profecias do Antigo Testamento para você poder compreender um pouquinho. Algumas coisas no livro da revelação talvez fique confuso para você se você não ler as demais partes das Escrituras. Costumo falar, não comece a estudar fim dos tempos pelo livro da revelação, porque o livro da revelação é a conclusão do fim dos tempos. Você tem que começar pelo princípio. Então quer ler a Bíblia? Comece a Bíblia em Gênesis, Êxodo, Levítico e assim por diante. Quero estudar sobre o fim dos tempos? Gênesis, Êxodo, Levítico e assim por diante. Você pode fazer alguns estudos sistemáticos? Pode, mas você precisa aprender as Escrituras como um todo.
Isaías vai dizer que Deus anuncia o fim desde o começo. Então, Deus não deixou a sua igreja ou seus filhos desinstruídos. Desde o começo ele está falando sobre sua redenção. Gênesis 3 ele está falando já sobre sua redenção. E ao longo de todas as escrituras que se conclui no livro da revelação dado a João. Então tem alguns símbolos no livro do Apocalipse que a gente não compreende, porque eles já são explicados ao longo das escrituras. Estamos juntos? Vamos compreender as pragas, o anticristo e tudo mais, porque ele já falou isso em Êxodo, já falou isso nos profetas e assim por diante. Então vamos focar inicialmente nos primeiros 3 anos e meio da tribulação. Eu acredito que a gente vai passar a noite toda falando sobre isso. E na próxima aula nós vamos entrar na grande tribulação, os últimos 3 anos e meio. Então como que a gente vai caracterizar, gente? O início da 70ª semana de Daniel. Tem que ter um início, né? Tem que dar o restart no calendário profético. Os principais eventos que compreendem esse período e marcam o fim do princípio das dores, visto anteriormente, são: primeira coisa, anticristo e o falso profeta de Apocalipse 13. Eles farão uma falsa paz e segurança mundial e a igreja sofrerá pressão. Quando que se inicia o período da tribulação? Quando houver paz. A tribulação começa com paz. Volto a dizer, não é paz para nós, porque a tribulação é o que acontece com a igreja. A falsa paz são para as nações que estiverem debaixo do acordo com o anticristo. Nós seremos aqueles que, quando essas coisas estiverem acontecendo, nós falaremos que isso é falso, que isso não é verdadeiro, e então a igreja passará por pressão. O anticristo será o articulador deste tempo, trazendo paz às nações, no início desses 3 anos e meio. Talvez para você seja um pouquinho novo eu falando sobre igreja, tribulação, talvez você tenha um pensamento pré-tribulacionista falando assim, aqueles que vêm de uma linha dispensacionalista da igreja. Eu não posso entrar muito em detalhe, mas eu pude falar bastante no intensivo sobre isso, então eu aconselho você depois dar uma ouvida boa nas 4 aulas que nós demos aqui no intensivo, para você entender essa questão da tribulação, do aprimoramento e tudo mais. E nós entendemos que nós não somos uma igreja diferente da que veio até então, não somos diferente da igreja dos apóstolos, da igreja primitiva, que sempre sofreu pelo evangelho. Às vezes a gente trata a igreja dos últimos dias como se fosse a queridinha de Deus. Sendo que toda a igreja, ao longo da história, sempre passou por sofrimento. Se você vive um evangelho verdadeiro, no mundo você vai ter o quê? Se você não está tendo aflições, alguma coisa está esquisita, não está? A palavra vai dizer que todos os que vivem piamente ou conforme a palavra serão perseguidos. Não é uma opção. Se você segue Jesus, você é perseguido porque você segue Jesus. O mundo ele está se preparando para isso. As nações estão se preparando para romper com os laços com Deus. Não querem mais os padrões morais. A Bíblia diz que você não deve matar uma criança, mas o mundo não está nem aí para isso. Nós fazemos nossas leis, né? A mulher ela tem o poder sobre o seu corpo, então as leis sobre o corpo dela é ela que estabelece. Se ela gera, se ela não gera. O mundo diz quem tem que casar com quem. Se é uma pessoa do mesmo sexo, quem é Deus para dizer que eu não posso casar com uma pessoa do mesmo sexo? Cadê Deus? E o mundo está entrando nisso, não está? Cada vez não está se aprofundando mais nisso, num padrão que não é o moral das Escrituras, está se perdendo um padrão moral, o padrão de justiça, o padrão de retidão. Então, a instituição, digamos assim, que estará sobre a terra defendendo o padrão moral de Deus, quem será? A igreja. E no meio desse conflito, nós seremos testados em mantermos as nossas convicções, e o que a palavra diz, ou cedermos para que o mundo está imprimindo sobre a terra, sobre as leis, sobre o governo e tudo mais. Sobre nossas crianças, sobre casamento, sobre religião e assim por diante.
Então vai chegar um momento em que todos nós cristãos seremos testados por isso. Não se iluda, todos nós, em algum momento, teremos que mostrar se testemunhamos a Jesus ou não. A igreja do Oriente, é isso que eu estou falando, nós não somos uma geração amadinha por Deus, no sentido de que até o nosso padrão de amor, ele é muito errado, porque assim, eu sou amado por Deus, eu tenho que parar de sofrer, eu sou agora um crente mimado, Deus tem que dar tudo o que eu pedi, o que eu oro, Deus tem que me dar, e se Deus não abençoar, eu fico bicudo com Ele, fico uma semana sem conversar com Deus. Só que se a gente olhar para o Oriente, e até a gente tem até nações aqui na América Latina, olha para a Colômbia, né? Que a Venezuela também, mas Colômbia está até naquela janela 1040, se eu não me engano, de igreja perseguida. Acho que é Colômbia, né? México, Colômbia é bem perseguido, acho que é... Porque mudam-se as leis, muda-se uma forma de pensar, estabelece uma ideologia anti-Deus. O que acontece? Começa a se perseguir tudo que é padrão a respeito das Escrituras. Perseguir as pessoas que defendem esse tipo de padrão. Então a nossa nação estava caminhando para isso. E ainda tem muito trabalho pela frente. Muito trabalho pela frente. Mas vai chegar o tempo em que essa pressão vai ser mundial. E uma igreja que talvez está testemunhando Jesus, não sei se você sabe, mas a palavra testemunho, ela é ligada a martírio. Quando Jesus está falando, sede minhas testemunhas, o que ele está dizendo? Até a morte. E o ápice do seu testemunho é morrer por ele. Não sei se você entendeu. Você que escolheu seguir Jesus. É a nossa vida por isso. Você não vive mais a tua própria vida. Entenda, você que fez aquela oração de Jesus, eu te entrego minha vida, você deve morrer para a sua vida e assumir agora a vida de Cristo. E se você assume a vida de Cristo, você já está morto para a tua vida. Então morrer na carne é só lucro, como diz Paulo. Você que nasceu de novo, nunca mais vai morrer, irmãos. Naquele grande dia, você ressuscita. E se você estiver em vida, você terá o seu corpo arrebatado aos céus e revestido de glória. Isso é viva esperança. Viva esperança é vida após a morte. E quanta gente que morre sem esperança alguma de uma vida após ela. Estamos juntos? Testemunhar Jesus é isso. Então vai chegar o momento em que nós viveremos aquilo que outras igrejas das nações vivem, que é literalmente ser perseguido por causa de Cristo. Gente, não se iludam, isso acontecerá sobre o Brasil. Escrevam aí, não está na apostila, o Léo disse que vai acontecer isso, depois você cobra para mim. Nós vamos estar juntos nisso. Nós temos que nos preparar para isso. Não é uma utopia, o mundo está caminhando para isso. As leis estão sendo mudadas para isso. Salmo 2 fala, e deixa bem claro, que as nações estão conspirando contra Deus e o seu ungido. E elas estão dizendo, vamos romper as correntes com esse Deus. Vamos romper com as leis desse Deus. Vamos fazer as nossas próprias leis. Vamos ter liberdade, vamos fazer o que a gente quiser. Vamos viver uma literal anarquia. Então nós estamos caminhando para isso. Se nós olharmos a igreja no Oriente, como o Wade aqui citou, nós vamos ver que ela sempre foi perseguida. Tem países que, não sei se você sabe, mas que cultuam nas cavernas. Que não pode ter um livro desse completo. Tem que literalmente colocar isso na cabeça deles, senão eles não têm algo escrito como a gente tem. E a gente vê aqueles vídeos, né, comoventes dos irmãos ganhando as Bíblias e beijando as Bíblias. A gente vê aqueles vídeos terríveis dos irmãos sendo decapitados pelo Estado Islâmico. E a gente pensa que isso nunca vai acontecer conosco. Privilegiados são eles de testemunhar em Cristo. Privilegiados são eles de aguardarem o reino eterno e saber que tem um trono aguardando eles. Apocalipse 20 fala, vi a alma dos decapitados. Aqueles caras que vocês viram no vídeo estão escritos em Apocalipse 20 e terão um galardão por isso.
A nossa escolha é ser recompensado hoje pelo nosso esforço, ou a gente ceder às pressões do mundo, ou sermos recompensados amanhã por algo que é eterno e que não vai passar nunca mais. Usufruir por toda a eternidade de um galardão que Jesus está preparando para nós. Então esse período da tribulação, ele se inicia com uma falsa paz gerada pelo anticristo. Como isso é uma falsa paz, eu disse, é necessário que haja pressão no mundo e guerra no mundo para que essa paz seja estabelecida por ele. Então pensa comigo o cenário. O mundo vai estar em terrível guerra, em terrível caos, e vai se levantar um homem que vai unir as nações. Um homem que vai trazer paz para as nações. Um homem que vai cessar com a guerra em Israel, com o Oriente Médio. Lembra onde que é o cenário? É lá. Um homem que vai fazer com que o povo judeu possa novamente sacrificar no seu templo, em Jerusalém, que será reconstruído, que a gente já vai ver. Tudo isso vai estar acontecendo. Vai ser o cara daqueles dias. O homem que conseguiu trazer paz onde ninguém mais tinha conseguido. Inúmeras tentativas de paz e nada, mas se levantou um representante mundial que vai conseguir fazer isso. E então nós vamos nos levantar como igreja para dizer que isso não é verdadeiro. E aí a gente começa já a visualizar um pouco como será o cenário daqueles dias com relação à igreja, e isso se chama tribulação. Eu citei aqui no intensivo, tribulação é a máquina da cana, lembra? Aquela máquina de cana se chama tribo, sabia disso? Aquela maquininha de cana. Quando você coloca, o que é necessário para fazer o caldo de cana? Colocar a cana, moer a cana, para sair o caldo, e aí fica só o bagaço de fora. É isso que vai acontecer conosco. Só um pouquinho. Tem algum... Nico, me ajuda aqui rapidinho? Pegar o microfone aqui, por favor. Vamos fazer as perguntas no microfone. Concluindo o pensamento aqui, então é necessário nós passarmos por essa pressão para que Deus possa tirar de nós algo agradável, aquele caldo gostoso de cana, né? No final fica só o bagaço, aqui a gente pode ver a separação do que vai acontecer com a igreja nos últimos dias. O que é ruim, lançado fora, e o que é bom, saindo depois daquela máquina ali. A gente tem que passar aqui por trás de mim aqui, para ele. Vamos lá. Essa pressão, ela viria de um governo religioso ou um governo político? Ok, pode desligar ali. Ambas as coisas, porque o anticristo, depois desses 3 anos e meio, ele se auto-intitula Deus, então ele exige adoração para ele. Particularmente, eu acredito que esse homem venha do meio islã, do islamismo, por causa tem profecias bíblicas falando, é bem provável que ele venha da Turquia. Mais para frente a gente vai poder estudar um pouquinho mais sobre isso. É bem provável que ele venha da Turquia ali, por algumas profecias. E ele na escatologia islâmica, por exemplo, se você estudar um pouquinho de escatologia islâmica, você vai ver que eles também têm um Messias, que eles também têm um profeta. E eles mesmos dizem, os islâmicos, né, os muçulmanos mesmos dizem que o nosso Apocalipse está ligado com o Apocalipse deles. Porém, o nosso anticristo é o Messias deles. E o nosso falso profeta é o profeta deles. Então eles falam, não, isso que vocês falam é verdade. A questão é, eles não acreditam na Bíblia como sendo verdadeira e o Corão sendo verdadeiro. Então ele fala assim, não, o que vocês estão dizendo é verdade, só que vocês têm que entender que o nosso Messias, ele vem para destruir Israel. E vocês estão falando que o Messias de vocês vem para estabelecer Israel. Então o de vocês não é verdade, mas isso aí é correto. Então provavelmente ele é um homem que ele tem que estar no meio islã, porque ele é o cara que vai trazer paz entre Israel e as nações do Oriente Médio. Não sei se vocês conseguem perceber, mas as nações do Oriente Médio são nações islâmicas, nações muçulmanas. Então esse cara ele tem que ter uma influência entre esses governos para trazer paz para Israel, e vai ser uma paz falsa que depois ele vai ter que romper.
Sim. E ele, o falso profeta da base religiosa, mas ele mesmo se auto-intitula Deus e ele é um cara, ele vai ser, ele vai ser considerado um líder porque ele provavelmente vai ser um cara muito devoto também à religião, ele vai ser aceito pelo lado islã também, né? Vamos ler os textos aqui, Daniel 9, 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. E 1 Tessalonicenses 5, versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, olha só esse versículo, eis que lhes virá repentina destruição. 1 Tessalonicenses 5, 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar a luz. Grande tribulação antes da vinda de Jesus. E de nenhum modo escaparão. Então, quando o mundo estiver dizendo paz, segurança, virá uma repentina destruição, que é exatamente essa quebra do acordo de 7 anos que o anticristo vai fazer na metade, né? Junto a ele estará o falso profeta, que com poder auxiliará na persuasão dos povos, trabalhará com milagres. Olha o que o falso profeta vai fazer: milagres, opressão e domínio financeiro, colocando as pessoas no seu comando em favor do anticristo, que anos seguintes será objeto de adoração na terra. Então esse é o papel do falso profeta. Ele vai dominar as pessoas, ele vai fazer milagres, a Bíblia diz que ele tem poder de fazer milagres, e ele vai ter esse domínio financeiro também, oprimindo as pessoas. Nesta falsa paz, é importante ver que a igreja estará em perseguição pelo anticristo, pois permanecerá em oposição a tudo que ele fará. Paulo usa no texto acima as palavras lhes sobrevirá e escaparão, fazendo menção àqueles que farão o tratado de paz, inclusive a nação de Israel, como veremos mais adiante. Mas não a igreja, irmãos, que estará atenta a tudo que acontecer nesses tempos, discernindo e se opondo à falsa paz demoníaca. O que o texto de Tessalonicenses está falando? A destruição virá sobre os adoradores do anticristo. O texto diz: eis que lhes virá repentina destruição, como vêm as dores de parto para aquela que dá a luz. Então são pessoas que não estarão atentas a isso, mas a igreja estará atenta. Você já parou para pensar, quando isso aqui acontecer, quando iniciar um acordo de paz, pensa aqui no nosso dia a dia, beleza? Estão no meio de guerra, as nações, pensa num cenário de Segunda Guerra Mundial, assim, né? A gente eu não estava lá, né? Mas pensa num cenário de Segunda Guerra Mundial, o mundo todo está olhando para quê? Para aquilo que está acontecendo ali. No caso, foi na Europa, lá na Alemanha, França, aquele epicentro ali. O mundo todo estava de olho naquilo. O Brasil, nos confins da terra, estava de olho naquilo, inclusive enviou tropas para lá. Então está o mundo todo olhando aquilo que está acontecendo, que no caso vai acontecer em Israel, Jerusalém, sendo articulado por várias nações e potências mundiais. Então não tem como a gente fugir desse acontecimento futuro, porque vai ser orquestrado em todas as nações. Então, quando essa guerra estiver acontecendo, se levantará um homem que vai trazer paz e vai cessar o conflito. Quando isso acontecer, nós como igreja teremos o discernimento que Jesus está retornando quanto tempo depois? 7 anos. Quando vier paz, todo mundo vai estar dizendo o seguinte: esse homem é demais. Ele conseguiu cessar anos de guerra. Vamos jogar anos aqui, como foram com as outras guerras, né? Ele conseguiu trazer paz para as nações. Ele fez algo que ninguém tinha conseguido fazer antes: paz entre Israel e a Palestina. Ele é o cara. E nós vamos nos levantar dizendo que isso não é verdadeiro. Mas nós bem sabemos que a partir desse momento, Jesus Cristo está retornando 7 anos depois. E aquilo que nós estamos falando que é falso, vai se concretizar 3 anos e meio depois, quando ele rompeu o seu acordo de paz. Então nós estaremos 3 anos e meio profetizando e dizendo que isso não é verdade. E no meio disso, as nações se voltando contra nós,
porque estarão do lado dele. Ele é o homem que trouxe paz. Agora, quando ele verdadeiramente se manifestar, então as nações verão quem é o anticristo. Estamos juntos aqui? Estão conseguindo visualizar um pouquinho o cenário? Então vamos lá. Pense em um exército quando ganha uma batalha, após virem de um longo período de lutas, cansaço dos conflitos, morte e tudo mais. Certamente, quando se vence ou se tem uma trégua, um acordo, normalmente se comemora e, com o passar do tempo, o sentimento de luta, desconfiança e dor são amenizados e somente ficam na lembrança. Estes serão dias posteriores ao princípio das dores. O princípio das dores vai ser esse período em que nós já estamos vivendo, mas até o momento em que vai haver bastante guerra. Ok? Como os dias de Noé, Mateus 24, 37 e 41 fala sobre isso. O que acontecia naqueles dias anteriores ao dilúvio? Comiam, bebiam, banqueteavam-se, festejavam e se casavam, com tranquilidade e despreocupação. Enquanto Noé, o pregador de justiça, estava anunciando a destruição que viria em breve, a grande tribulação e o início do dia do Senhor. Conseguiram visualizar? Enquanto as pessoas estavam festejando, estavam chamando Noé de louco, de gagá. Tipo assim, pensa comigo, não chovia na terra e o cara estava construindo uma arca, mano. Pensa comigo, aquele senhorzinho construindo uma arca com a sua família e não chovia. É o louco Noé. Só que enquanto ele estava construindo, ele estava falando o quê? Se arrependam. Deus falou que vai enviar um dilúvio. Assim, Noé, que dilúvio? Não cai uma gota de água. Você está louco? Mas Noé estava ali, perseverante na palavra de Deus. 100 anos. De 100 a 120 anos que Noé construiu aquela arca. 100 anos ouvindo isso. Até que a primeira gota de água caiu sobre a terra. E o louco Noé se tornou o homem mais sábio da terra. E quando as gotas de água começaram a cair, os poços começaram a estourar, Deus fechou a porta daquela arca, e todos os que estavam escarnecendo de Deus e de Noé, pereceram no mundo daquela época. Então todos foram levados pelas águas do dilúvio, mas Noé permaneceu na arca, intacto com a sua família, pronto para iniciar um novo momento na terra, uma nova era sobre a terra. Faz lembrar você de alguma coisa? Será como nos dias de Noé, diz Jesus em Mateus 24. Importante citar aqui que este será um período em que veremos os verdadeiros cristãos se mantendo firmes contra o inimigo e outros, infelizmente, negando sua fé mediante a pressão desses dias. Haverá então a definição do verdadeiro e do falso cristão. Mateus 24, do 9 ao 10 e versículo 13. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, o que vai acontecer? Eu espero que não sejam vocês. Muitos irão se escandalizar com Deus por aquilo que eles estão passando. Infelizmente, se estabeleceu dentro da igreja uma ideia escapista a respeito do fim dos tempos, em que quando a pressão começasse a vir, nós não estaríamos mais aqui. Essa é uma doutrina que se chama pré-tribulacionismo e ela não é bíblica. Estamos juntos ainda? Ela tem aí, lá para 1800 e alguma coisa, ela tem a sua criação aí, a partir de uma reunião, uma visão que uma mulher teve, um homem que estava lá naquela reunião chamado Darby, começou então a fazer aquilo que é chamado o dispensacionalismo, alguns anos depois. Então desde 1900 e alguma coisinha ali, 1910 se eu não me engano, começou a se difundir o ensino dispensacionalista, em que dizia que a igreja seria arrebatada antes da tribulação. Porém, isso aconteceu em 1900 e pouco, um século atrás. E 1900 anos atrás, os discípulos viviam como? Como viviam os apóstolos de Jesus? Como se fosse o último dia da vida deles. Perseguidos, atribulados, eram presos,
quando eram soltos, eles voltavam para o mesmo lugar pregando o evangelho. Não tinham medo de nada. Para eles era normal um cristão sofrer. Fazia parte do dia a dia do cristão. Não paz e segurança, mas conflito. Eram cristãos que estavam falando a respeito de uma ideologia que não era do mundo. Um padrão moral que o mundo não abraçava. Estamos juntos ainda? Então essa doutrina do pré-tribulacionismo, depois você pode estudar um pouquinho mais sobre isso, não temos tempo, ela não é uma doutrina bíblica. Talvez você aprendeu dessa forma, eu aprendi dessa forma. Isso aí é um ensino que já vem dos nossos pais e avós, ok? Já são 100 e poucos anos de ensino. Mas quanto mais nós nos aproximamos do fim, mais nós estamos vendo como as coisas estão ficando mais claras a respeito disso. E quando nós olhamos para a história bíblica e a história da igreja, nós vemos que a igreja nunca deixou de ser perseguida. Que perseguição faz parte da vida do cristão. Nós estamos falando de um rei que está por vir, que vai acabar com todos os reinos desse mundo. Quem que gosta de aceitar isso? Você imaginou um governante ouvindo sobre isso? Sabendo que o governo dele, se ele não se render a Jesus, ele vai ser destituído dele também? Que Jesus vai ser o rei de todas as nações? Não é uma mensagem gostosa de pregar e nem de se ouvir. Quando você está no governo de uma nação. Então as nações vão articular para que esse tipo de ensino seja suprimido. E então o anticristo ele vai persuadir os governos do mundo, dizendo, ó, esses cristãos, eles estão falando de um tal rei que está por vir, que vai acabar com todos nós. Vamos logo acabar com eles. E vamos acabar com o lugar onde eles estão dizendo que esse rei vai voltar para governar. Vamos continuar? Se você tiver dúvida, você levanta a mão, tá? Combinado? Vou terminar só essa parte aqui para a gente fazer uma pausa rápida. Bem rapidinho tem que ser. Hoje tem que ser bem rapidinho. Muitos hão de se escandalizar, mas, versículo 13, quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quem é salvo? Quem perseverar até o fim. Apocalipse diz, ao vencedor darei que coma da árvore da vida. Ao vencedor eu darei uma coroa de glória. É para quem vence, para quem suporta até o fim. E ela é muito legal a gente pensar que vencer pode ser até mesmo com as nossas vidas. O testemunho de Jesus, como nós estamos falando aqui, testemunhar Jesus também pode ser por meio de martírios, como é a original da palavra. Sabia que quando um cristão morre, ele não perde? Ele vence. A Bíblia diz que existe uma festa, uma celebração, não é? Uma celebração quando um cristão morre. Por quê? É mais um que jamais vai perder sua vida. Nós precisamos, gente, ter um entendimento futuro a respeito da nossa vida. Nós resumimos a nossa vida somente nesta era aqui, somente nesses 70 anos bem vividos de vida aí, talvez. E quem tem o controle da sua própria vida, né? E nós esquecemos da vida que está por vir, de um corpo glorificado que é eterno. Agora nós participaremos de um corpo eterno por meio de como nós estamos vivendo essa vida. Essa vida impacta na vida futura. O nosso reconhecimento, a nossa salvação por meio de Jesus, a justificação pelo seu sangue, é para que hoje nós venhamos andar em novidade de vida, para nós nos tornarmos quem nós seremos futuramente, com a manifestação de Jesus. Colossenses diz que a nossa vida que está oculta em Cristo, quando Cristo se manifestar, também se manifestará aquilo que nós seremos. Colossenses capítulo 3. Partindo do pensamento que a igreja estará atenta a esta falsa paz orquestrada pelo anticristo e a sua confederação de 10 nações ou reis, então se oporá e denunciará sendo odiada pela sociedade que estará vivendo esta falsa paz proporcionada por ele. O resultado disso é a igreja sendo vista como radical, arrogante, desajustada e opositora ao sistema atual, pois a sociedade fora salva pelo homem que as livrou das guerras e conflitos. Consequentemente, a intolerância será forte contra todos que não reconhecem este libertador. Além disso, o anticristo estará apoiando a religião da meretriz Babilônia, e vejo
esta perseguição como inevitável para aqueles que serão verdadeiros cristãos neste período, como diz Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 ao 13. Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e aflições, dos quais as sofri em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições suportei, diz Paulo, e a todas o Senhor me livrou. E na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Paulo diz, quantas perseguições eu passei. E Paulo morre de que forma? Preso em Roma, cumprindo o seu ministério. Cumprir o seu ministério é mais importante do que ter uma vida tranquila. Cumprir a missão que foi dada a você como igreja é mais importante do que você viver em paz e em segurança. Lembra? Nós morremos para as nossas vidas e agora nós seguimos a Cristo. Todos, não tem exceção. Quer seguir Jesus? Perseguição. Interessante, né? Não existe opção para o Evangelho. Ou você é seguidor de Jesus, ou você não é seguidor de Jesus. Não existe crente salvo e crente que vai reinar com Jesus. É tudo uma coisa só, irmãos. Não existe um reino dos salvos e um reino dos reis. Só é rei quem é salvo. E só é salvo quem é rei. Aquele que suportar até o fim será salvo. Onde confirma a nossa salvação? Interessante pensar sobre essas coisas. A gente acha que a salvação vem por meio de uma oração no culto do domingo lá na frente. Sendo que a salvação se confirma pelo teu estilo de vida depois daquela oração. Então tem gente que tem que orar de novo, porque não nasceu de novo, porque as suas atitudes não expressam um novo cristão. Talvez tem gente que tem que se batizar de novo, porque entrou um pecador seco e saiu um pecador molhado. Não teve mudança de vida. Você entende isso? Não é só Jesus te aceito como meu único e suficiente Salvador. Aí Jesus olha para você, eu te recebo. Vamos ver amanhã como é que você vai viver. Como que a graça de Deus é derramada sobre nós? Mediante arrependimento. O que é arrependimento? Mudança de vida, mudança de mente, mudança de atitude. Se você se arrependeu e ainda pratica as mesmas coisas, que arrependimento é esse? Isso se chama remorso. Palavra grega metamelomai. Palavra arrependimento, metanoia. São coisas diferentes. Muitos cristãos têm remorso do pecado que comete. Peca, tem um remorso e continua pecando a mesma coisa. Não existe arrependimento nisso. Arrependimento é você largar sua vida pecaminosa. Estamos juntos? Metamelomai. Melomai, isso. Para a gente poder concluir aqui. Agora, temos que pontuar também que muitos cristãos estarão... Olha só que interessante isso. Agora temos que pontuar que muitos cristãos estarão orando para que haja paz e cessar de guerras. No princípio das dores. Tem gente que vai estar orando por isso. Nós oramos por isso aqui na casa de oração. Ok? Vamos continuar. Pois também estarão inseridos no período do princípio das dores. E quando a paz vier, poderão ver como uma resposta divina às suas orações. Fica aqui um alerta aos cristãos que a verdadeira paz somente virá com Yeshua e o seu reino. Antes disso, a única paz global será a falsa do anticristo. Não estamos dizendo que não devemos orar por isso. Pelo contrário, é essencial orarmos com esperança de paz, alegria e justiça, porém com o entendimento que estas orações trarão Yeshua à terra para então provarmos de paz futura. A plenitude não está nesta era, porque o sentimento mundial de pacificação são padrões equivocados
esse sentimento antes de Yeshua retornar, é a caracterização da falsa paz do anticristo. Precisamos de muito discernimento e vigilância naqueles dias. Então hoje oramos pela paz em Israel, não é um mandamento para nós? Orem pela paz em Israel. Só que quando vier a primeira paz em Israel, será que a gente vai achar que isso é resposta de Deus? Sendo que a primeira paz quem traz é o anticristo? A verdadeira paz em Israel é quando Jesus retornar a esse mundo. Somente Ele pode trazer paz. Então tem muito cristão que talvez vai ser persuadido, inclusive, pelo anticristo e o falso profeta. A Bíblia diz que ele vai trabalhar para que possa persuadir até mesmo os escolhidos. Mateus 24 fala sobre isso. Ok? Estamos juntos até aqui? Alguma pergunta sobre isso que a gente falou aqui? Não? Está bem explicado? Amém? Vamos fazer uma pausa rapidinha de 5 minutos, vocês irem no banheiro. A gente vai até às 10 horas hoje, tá? 5 minutinhos. Tem mais algumas coisas que quero falar com vocês. Se você quiser aprender um pouquinho mais, a gente tem alguns livros bem bacanas ali para vocês. A primeira parte de cima é toda sobre fim dos tempos. E as duas de baixo é sobre vida de oração e vida devocional. Dá um pulinho lá, a gente tem maquininha de cartão se você quiser. E lá atrás a gente vai estar com um cappuccino, se você quiser adquirir um cappuccino, chama um dos nossos obreiros. E em 5 minutos nós voltamos. Até logo.